fui aqui pensando nas quarentenas do bem e nas quarentenas do mal na Bíblia. Por exemplo, a primeira grande quarentena narrada na Bíblia é a da Arca de Noé. 40 dias e 40 noites de chuva. E Noé, sua família, 8 pessoas, os animais que estavam naquele salvamento podem ter havido centenas de outros idênticos àquele, conforme cada cultura da terra reporta. Mas ali foi a primeira quarentena bíblica. Terminou bem sucedida para os animais. Terminou bem sucedida para os animais, mas terminou trágica para Noé e para sua família. Os animais foram salvos. A natureza e a vida animal foi preservada, mas as relações humanas foram arrebentadas. Aquela quarentena fez bem aos animais, mas não fez bem a Noé e a sua família. Eles ficaram trancados ali dentro. E todas as coisas negativas que poderiam existir entre eles foram se exacerbando no confinamento. E quando termina o confinamento, que eles saem e começaram a tentar implantar suas existências do lado de fora da arca, deu tempo suficiente para Noé plantar uma videira, uma vinha, colher uvas e fazer vinho. Então não foi algo imediato. Mas quando ele fez o vinho e bebeu a sua primeira garrafada de vinho e tomou um pileque e ficou de porre, aí aquilo que já estava se armazenando na quarentena explodiu. Que era o ódio, o ressentimento, a mágoa, a amargura do seu filho, Cão, contra ele. E o cão passou e viu o pai bêbado, de bunda para fora, pelado, sem compostura. E, no mínimo, zombou dele da maneira mais zombeteira possível. E há algumas interpretações do texto hebraico original que dão a entender que o próprio filho teria cometido um abuso incestuoso no velho, no pai, pelado, de costas, de quatro, obnubilado, e a emoção adoecida, as mágoas que a gente não sabe de onde vieram, mas que estavam azedas no coração dele, que tinham fermentado, explodiram na alma dele como um coronavírus 19. E o cara partiu para macular o pai e macular-se, porque a quarentena, que pode ser um lugar que nos favoreça o crescimento, pode ser um confinamento que nos force a olhar para cima, para os céus. Quando a gente não olha para cima e já tem o coração amargo e é forçado ao convívio, dali podem surgir, brotar relações as mais estranhas, impensáveis e adoecidas que a gente às vezes não pode nem sequer imaginar, como foi o caso de Cão contra o seu pai Noé, naquela quarentena desgraçada, onde o pior deles apareceu. Uma outra quarentena bíblica memorável é a quarentena de Moisés, os 40 anos no deserto de Midian, quando coisas boas aconteceram com ele. Ele encontrou Jetro,
casou com a filha de Jetro, teve filhos, adotou um estilo de vida pequeno, diferente, saiu da loucura da superpotência do Egito, das megalópolis, das metrópoles egípcias, da confusão de conflitos políticos, sociais e econômicos entre os egípcios e os povos que os serviam, dentre eles o povo hebreu, que já era em número maior do que o povo egípcio na capital, o que fazia Faraó ficar com medo o tempo todo de uma sublevação contra os poderes dele, e por isso ele oprimia aquele povo de maneira muito especial. Então Moisés foi tirado dali, numa circunstância adversa, porque para defender um companheiro, irmão hebreu, ele acabou matando um egípcio, isso implicou numa fuga, para ele salvar sua própria pele, e em 40 anos, uma quarentena de consciência, de silêncio, de oração, de calma, quando ele troca o cetro de ser filho da filha de Faraó por um cajado de pastor no deserto, quando a gagueira dele menos se manifestou porque ele era gago, porque tudo que ele teve durante aqueles 40 anos foi um tempo enorme de silêncio, bastante silêncio. E ele foi aprendendo sobre o Deus dos seus pais, que ele mal conhecia. E devagar, aquela consciência foi se desenvolvendo nele, olhando para o azul do deserto, lá em Midian, e sabendo que por trás de todas as estrelas, diferentemente do que ele tinha predido da cosmologia e da filosofia e da religião dos egípcios, das muitas cosmologias e religiões e filosofias que eles tinham, diferentemente daquilo tudo, ele começou a crescer para a percepção de que havia um só Deus, a quem ele adoraria, e que era invisível, pessoal e para além de toda e qualquer imaginação ou concepção, a quem ninguém jamais vira, e depois ele saberia que nele próprio jamais, nessa carne mortal, veria, e nem depois de deixar o corpo, porque Deus está para além de qualquer avistamento. Deus mesmo é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas no fim da quarentena, no fim daqueles 40 anos, o que acontece? Ele vai pelo deserto, levando as suas ovelhas, quando olha para um espinheiro, e o espinheiro está pegando fogo, e não queimava. Era uma combustão que não consumia o espinheiro, a sarça. Ele se aproxima e ouve o nome dele ser chamado de dentro do espinheiro em chamas. Moisés, Moisés. Ele se aproxima e dialoga com o espinheiro em chamas. Essa é uma coisa muito louca. O cara sai do Egito, dos cetros do poder, para ficar numa quarentena, para crescer na consciência e discernir que o Egito todo não teria poder diante do Deus que não é Deus de carros, nem de cavalos, nem dos seus cavaleiros, mas que com pragas e pestes, para além do olhar humano, libertaria o povo que ele queria de lá libertar. E diz a Moisés que essa é a sua tarefa,
ele sai daquela quarentena de 40 anos com uma missão universal, com um olhar épico, que se esconde no espinheiro, que se esconde no piolho, que se esconde na úlcera, que se esconde na escuridão, que se esconde na chuva de pedras, que se esconde nos fenômenos da natureza. Ele começa a ver que ele não tinha nenhum poder, mas ele falava com o sincronizador de todos os fenômenos. E o sincronizador e criador de todos os fenômenos falava com ele. E quando se apresentou a ele, disse: eu sou quem eu sou. Como é o teu nome? Eu sou quem eu sou. Desculpa, eu não entendi. Qual é o teu nome? Eu sou. Meu nome é Eu Sou. Eu sou. Vai e dize ao povo de Israel no Egito que eu sou te enviou. Eu sou. Sem cetro, sem templo, sem coroa, sem nada. Eu sou te enviou. Com o quê? Com essa vara e a minha palavra na tua boca. Vai! E que quarentena maravilhosa. Aquele cara veio do Egito, filho da filha de Faraó, e voltou filho do Espírito do Deus vivente, carregando o poder de eu sou dentro dele. Que crescimento extraordinário, maravilhoso. Ele virou Moisés, que marca o mundo até o dia de hoje e para sempre. Porque o homem cresceu na quarentena, nos 40 anos. Um outro exemplo de quarentena, nesse caso é uma quarentena triste, foi da igreja, da congregação de Israel, andando pelo deserto. Eles escaparam aos egípcios, a Faraó, a praga, escaparam a todas essas coisas, as muitas pragas, as 10. Eles só não sobreviveram a eles mesmos, a eles próprios. 40 anos, outra quarentena no deserto, andando. Idolatria, bezerro de ouro, murmuração, raiva, ganância, ingratidão, pressa, impaciência, raiva, ciúme, ódio, inveja de Moisés. E promiscuidade, prostituição, adultério sobre adultério, loucura, roubo, apropriações, expropriações. Ali tudo na dissimulação. Enquanto Moisés estava com ele, e como foi difícil a vida de Moisés naquela quarentena. Toda hora havia uma razão pela qual eles queriam apedrejar a Moisés. Ou havia uma razão pela qual a manifestação divina vem a Moisés dizendo: sai da frente porque eu vou acabar com esse povo. Na quarentena. Se diz, usando uma linguagem humana, que Deus ficou tentado a acabar com aquele povo algumas vezes na quarentena. Se Deus estava se segurando para não acabar com aqueles caras que se chamavam povo de Deus, que queriam fazer culto fora de hora, nem que fosse com fogo estranho, como a gente está vendo aqui entre nós, cultos de fogo estranho. Até Arão e Miriam entraram na fanfarrice de se levantarem contra Moisés, porque achavam que ele tinha crescido muito diante de Deus, não podia ser assim, e que agora ele também estava se permitindo
na quarentena, manifestar o seu amor masculino por uma mulher de Cusi, na África, uma mulher de pele negra que estava viajando com eles e que nem era sequer uma hebreia de DNA. E aí Miriam e Arão ficaram com raiva. Está pensando o quê? E aconteceu o que aconteceu. Miriam ficou leprosa imediatamente. E Arão recebeu uma exortação diante da qual o que melhor poderia lhe acontecer o mais rapidamente possível seria morrer mesmo em paz. Porque na quarentena a gente surta. Tem muita gente surtando. Muita gente surtando. Impressionante, gente. Como tem gente surtada, pastor surtado. E também tem aquele pavor, não é? Se o empresário brasileiro está preocupado em ficar 3, 4, 5, 6 meses de portas fechadas, imagina essa pastorada que vive de pedir dinheiro, pedir, que precisa que o templo fique aberto, com culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e campanhas, e apelos, e dízimos, e mais projetos, mais campanhas, porque é desse rodar, desse carrossel que não para, que eles vão arregimentando o dinheiro, que aos milhões vão reunindo. Como é que eles podem aceitar um coronavírus desse? Eles não fazem live, eles não têm o que dizer, eles só têm show para apresentar naquele palco. Vamos lá, amém ou não amém? Essa aqui é a água que veio do Jordão, e por aí vai. Então como é que eles vão fechar templo? Como eles vão viver? Eles precisam que as pessoas entrem naquele curral para que sejam abatidas presencialmente no curral, porque a distância, aqui no virtual, eles não têm o mesmo poder de tomar posse, levar, de amedrontar, ameaçar e tomar na hora. São pessoas para quem essa quarentena está fazendo um mal enorme, estão com ódio, estão querendo ir para a rua de qualquer maneira e dizer, meu Deus, se a gente ficar sem faturar, porque para eles culto é fatura, é faturamento, é arrecadação. Se a gente ficar sem faturar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a nossa estrutura quebra. Então a gente tem que ficar doido mesmo. Ir para lá e gritar e dizer que a gente está lá e desafiar o rei, o juiz, as leis, qualquer um, até a praga. Mas a gente vai. São pessoas para as quais é melhor pegarem e passarem coronavírus para centenas e milhares do que ficarem sem a grana grossa que eles arrecadam já há anos, se acostumaram, não conseguem viver sem isso. São quarentenas que se transformam em mazelas miseráveis, como foi o caso de Israel, que escapa da quarentena no Egito, mas não sobrevive à quarentena religiosa, caminhando uns com os outros. Eles vão se destruindo de modo que nenhum deles entra na terra, nenhum. Acabou que para aquela geração foi uma quarentena desastrosa. E pode acontecer a mesma coisa com você aí. Uma outra quarentena bíblica que nos chega com traços de crescimento é a de Davi, que não ficou nem 40 dias e nem 40 anos fugindo, mas ficou umas boas 2 décadas e pouco, em fuga, sem ter lugar para morar, para dormir, dormindo em grutas, dormindo em vales, dormindo em tendas ocultas, bebendo água de ribeiros e indo atrás de água mais adiante, não podia parar em lugar nenhum,
porque existia um estado de perseguição, tanto do rei Saul contra ele, como também dos filisteus que não podiam encontrá-lo e de outros inimigos que queriam dele se vingar. Mas foi o período mais rico da vida dele. Ele conseguiu ser pai, ele conseguiu ser marido das esposas que tinha, ele conseguiu ser feliz, ele conseguiu e compôs os melhores salmos da vida dele, na perseguição, dentro de grutas, no esconderijo, na quarentena, no confinamento. Ele cresceu, ele discerniu, ele compreendeu, ele amadureceu. Ele, de menino, se tornou um homem rijo, poderoso, lúcido, na dificuldade. Aprendeu o que o sofrimento ensina e ensinou o que o sofrimento ensina a muitos. Aí ele se torna rei de Hebrom, depois unifica todo Israel como rei, muda a sua sede, seu palácio, para a chamada Cidade de Davi, aonde hoje é a região de Siloé, fora dos muros de Jerusalém, até que depois Jerusalém se torna uma Jerusalém maior, já de Davi. Mas é aí, nesse período, quando ele sai da quarentena e ele entra no conforto, que as coisas acontecem. Durante a quarentena, ele foi impecável. Ele teve as maiores chances de fazer besteira e não fez nenhuma. Vivia vigilante, atento, de olho aberto, sondando Deus, discernindo o Espírito de Deus, olhando para o coração, se alinhando com a verdade, com a justiça, todos os dias. Fugindo da prática do mal, e embora vivesse em estado de guerra, ele sabia a diferença entre a guerra que faz o mal por fazer o mal e a guerra que realiza o que uma guerra realiza para se defender ou para escapar. Ele sabia bem se diferenciar essas coisas, até que ele entra no conforto e a quarentena se transforma em tentação. Quando termina a quarentena de Davi, ele escapa da quarentena e sucumbe ao conforto, às tentações do conforto. É Batseba, a mulher do general dele, que ele pega, engravida, toma, mata o cara por mãos de terceiros. É o censo que ele manda levantar, porque ele estava cheio de soberba, de arrogância, queria medir a força do seu braço, para ver se ele podia construir um império, como tantos outros. Foi ali que, no conforto, ele foi derrubado, o que não aconteceu com ele enquanto, na quarentena, ele crescia em estado de consciência vigilante. Uma outra quarentena que não é medida por 40, nem dias, nem anos, nem horas, é a quarentena do rei Manassés, lá no Velho Testamento, pai de um homem bom como veio a ser Ezequias. E ele era filho de um homem legal, que não era nem de longe nada que pudesse justificar o nascimento e a existência de um ser humano tão dramaticamente horroroso, tão hitleriano, é o Hitler do Velho Testamento, como Manassés. E mata os filhos, oferece as crianças em sacrifício ao deus Moloque, consultava e fazia adivinhações usando as práticas de magia negra de todas as nações. Era um indivíduo para quem não havia limites em nada. Cultuava narcisisticamente a sua própria perversidade. E tudo existia em razão da sua psicopatia.
a tal modo que ele pega os filhos e corta o pescoço e oferece a deuses no vale de Inom. Pratica essas abominações e foi advertido de que uma quarentena viria para ele pesada. Até que veio. Ele foi levado para cativeiro e ficou preso, engaiolado, enjaulado, por tempos e tempos e tempos e tempos. E à medida em que os tempos e meses e anos foram passando, algumas coisas que estavam plantadas dentro dele lá atrás, algumas reminiscências paternas, algumas lembranças, algumas vozes proféticas, alguns ecos da verdade, ecos da palavra, ecos do juízo, começaram a lhe chegar à mente, ao coração. Ele foi crescendo em estado de perturbação bendita, perturbação bendita. Foi tomado por aquela epilepsia de arrependimento e agonia. Foi atingido pelo coronavírus do espírito que tirava o fôlego. Lá na prisão do cativeiro, na agonia da sua loucura, sofrendo do coronavírus, da falta de ar espiritual, da falta de oxigênio da graça, entregue à sua própria miséria, ao seu próprio estado mental reprovável, adoecido, sem imunidade contra o mal, porque ele era um invocador do mal. Ele é tomado por essa agonia, por essa sufocação no espírito. E ele pede misericórdia ao Senhor e compaixão. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Sou um bicho, sou um verme, sou nojento, sou podre, sou um assassino dos meus próprios filhos. Eu não sou humano, eu sou um diabo, eu me tornei um demônio. Eu invoquei todos os males sobre o meu ser. Eu me tornei uma praga ambulante. E ele pede compaixão ao Senhor Deus dos céus. E o que é chocante, o que é absurdo, o que é louco, o que é incompreensível, o que é indescritível, é o movimento dessa graça de Deus sobre ele. Porque diz que o Senhor Deus viu a angústia, viu a agonia, viu o arrependimento sincero, doído e sem solução que viera sobre Manassés. E o coração eterno do Pai teve compaixão de Manassés. E tocou com graça o coração dele. E o visitou com misericórdia na sua miséria, no inferno que o habitava. Ele era um ente inferno. E Deus o visitou no seu inferno, na quarentena da sua perversidade, e o tocou com graça. Já tinha tocado para provocar aquele arrependimento. Arrependimento é graça. E agora o abraça com graça e misericórdia. E não só o perdoa no cárcere, mas o faz voltar
por estranhos caminhos, por impensáveis caminhos, o faz voltar à sua própria casa. É um indivíduo que experimentou a quarentena do inferno no próprio coração e o vivenciou até ao fundo do abismo, até que do mais profundo do abismo ele clamou ao Senhor e pasmem, pasmem. Ele era um ente socialmente imperdoável. Hoje em dia, para os critérios da própria chamada igreja, ele era um cara para a gente, se possível, contratar alguém para matar na escuridão. Conforme os padrões dessa igreja do ódio que está aqui entre nós. Mas o Senhor Deus teve compaixão dele. Contra a sua opinião, contra o que você pensa, o Senhor Deus teve compaixão dele. Contra a sua opinião, você está entendendo? O Senhor Deus teve compaixão dele. E o tirou da quarentena, daquela miséria, e o perdoou com graça e com misericórdia. Aí a gente poderia falar de outras quarentenas, como Jeremias viveu uma quarentena horrorosa num poço, como outros tantos que viveram. A história bíblica foi feita de muitas quarentenas que foram enfrentadas e vencidas e nas quais a grande maioria cresceu. Cresceu. Tem a quarentena de Jesus na tentação, onde ele se nega a transformar a pedra em pão. Na quarentena a tentação é essa, transformar a pedra em pão, fazer loucura, pular do pináculo do templo, ou achar que uma coisa mágica vai acontecer, que você vai sair da situação se você fizer os acordos certos, os pactos certos e definir a estratégia certa, no alto monte do seu surto, você vai receber tudo aquilo que você quer receber, conforme a gulodice do seu capricho, da sua ganância. Eu só quero concluir e dizer para você que foi assim que Jesus venceu, dizendo não àquilo que pode nos destruir na quarentena